Olá família, bem-vindos mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês inibidores de apetite naturais. Isso mesmo, esse vídeo é para você que quer comer toda hora, que tem fome toda hora, tem aquele apetite de leão, vai comer, é uma quantidade absurda de alimentos. Então esses inibidores podem e vão ser muito úteis para você. Muitas pessoas se valem de medicamentos inibidores de apetite. Esses medicamentos são péssimos para a sua saúde, eles não vão trazer nenhum benefício. No curto prazo, eles funcionam, todos funcionam, mas em pouco tempo seus receptores vão se acostumar com aquele medicamento e perde o efeito. Então você vai ter todos os efeitos colaterais e o efeito vai diminuindo. Então não funciona a longo prazo. A estratégia que eu vou passar para vocês aqui é muito mais barata, muito mais eficiente e muito mais saudável. Você ainda não conhece o nosso e-book novo? Acabe com o que está engordando você? Não, é de graça, não paga nada. Eu vou deixar o link aí na descrição, o link para você baixar esse e-book e conhecer os 4 fatores que realmente causam o ganho de peso. E se você também não conhece o nosso desafio de emagrecimento de 4 semanas, não deixe de conhecer. Eu vou colocar o link aí embaixo também. As pessoas estão perdendo 7, 9, 10, 12, 14 quilos em 30 dias, sem morrer de fome, sem dietas malucas, sem exercício, apenas regulando seus hormônios, apenas mudando poucas questões na sua vida. Não deixe de conferir. Bom, conforme eu falei, esses medicamentos inibidores de apetite não vão trazer benefício para você, nem a médio nem a longo prazo. Você tem um efeito ali no curto prazo, mas ele não se sustenta. Então eu resolvi trazer para vocês aqui algumas estratégias, algumas dicas que você pode utilizar e que vai saciar e vai ajudar você a controlar essa fome aí avassaladora. E a primeira estratégia que você precisa estar muito atento é: consuma muita água, muito líquido. Mas água, Marcinho? Água. Muitas pessoas acabam comendo toda hora, comendo uma quantidade de alimentos muito grande, porque na verdade não está com fome, está desidratado. Porque quando você sente sede, aquela sensação clássica de sede, significa que o seu corpo já está sem água há algum tempo, você já está desidratado. Então, se você tem o hábito de consumir água ou chás, e aí um adendo para os chás, sempre sem açúcar e sem adoçante, porque senão não adianta nada. Então, se você tem esse hábito de se hidratar toda hora, você pode observar que você vai ter menos fome durante o dia, porque o nosso receptor de sensação de fome e de sensação de sede, ele é muito próximo em um órgão no cérebro chamado hipotálamo. Então, muitas vezes, a sensação de fome que você está tendo, na verdade, é uma desidratação, na verdade, é uma sensação de sede. Então, se você tem sempre à mão água, chás, água com gás, que eu particularmente gosto muito, águas saborizadas, água com canela, água com gengibre, água com limão, e aí você pode usar um arsenal de vários produtos que ajudam você nessa hidratação. Se você tem esse hábito, você com certeza vai ter menos fome durante o dia e vai ter mais facilidade de estar administrando essa fome. Outra questão importante é que muitas vezes essa fome é psicológica, é uma fome devido à ansiedade. Então, se você está com alguma coisa na mão, no caso um chá, no caso uma água com gás com limão, no caso a própria água, você acaba enganando o seu cérebro. É uma estratégia que funciona muito para lhe ludibriar a sua fome. Bom, a segunda estratégia que eu recomendo muito e que eu uso bastante também é o famoso cafezinho, café. De novo, pessoal, isso é muito importante. Sem adoçante e sem açúcar. É preciso consumir o café puro, porque o café ele tem uma substância conhecida como trimetilxantinas. Essa substância ela é um pseudoalcaloide e que é anorexígena. O que é anorexígena? Ela tira a sensação de fome. Claro que não é igual a um medicamento pesado, é uma sensação leve. Então, se você toma café sem açúcar e sem adoçante, você tem essa sensação de fome. E melhor, ele é também termogênico. O café é um energético, ele aumenta seu metabolismo basal e auxilia ali no seu processo de emagrecimento.
Então, muito interessante o uso do café, principalmente para quem utiliza o jejum intermitente, ali durante o jejum, tá dando aquela fomezinha, vai lá, toma um cafezinho, que você vai notar que durante uma hora e meia, aquela fome se aplaca. Mas se você coloca açúcar ou se você coloca adoçante no café, o efeito é o contrário. Porque no cérebro ele percebe a sensação do doce e ele dispara alguns neurotransmissores que vão te dar mais fome ainda. Então, se você não consegue tomar o café sem açúcar, sem adoçante, é melhor que não tome. Porque aquele açúcar e aquele adoçante vão disparar sinais no seu cérebro para que você coma. E aí o efeito é o contrário. Uma outra substância que eu gosto muito, que vem na mesma linha do café, é o chá verde. E aí, muito importante, sem açúcar, sem adoçante, e também evitar esses shakes ou esses chás prontos, porque os shakes e os chás prontos têm açúcar, além de ter conservantes, edulcorantes artificiais, antioxidantes artificiais. Não é interessante. Eu recomendo o chá verde mesmo, feito com a folha do chá verde, que é a Camellia sinensis. A Camellia sinensis você encontra aí nessas casas especializadas, nos próprios supermercados você está encontrando com facilidade. Você faz o chá ali. Ela é, assim como o café, rica em pseudoalcaloides, que dão essa sensação ali de anorexia, que você perde a fome ali momentaneamente. Também rica em cafeína, vai dar ali aquela estimulação, aquela energia e aumenta a termogênese. E o chá verde tem também a epigalocatequina galato, que é uma catequina muito interessante, um dos melhores antioxidantes que se tem notícia. Tem estudos fantásticos da epigalocatequina galata ali no combate ao câncer, na prevenção. Então é uma bebida extremamente saudável, não é à toa que lá no Oriente é a bebida mais consumida. Bom, depois você pode utilizar a estratégia na alimentação. Como que funciona isso? Quando você vai se alimentar, você se alimentar de alimentos mais densos. O que são alimentos mais densos? Alimentos mais ricos, alimentos mais difíceis de ser digeridos, porque isso vai trazer uma sensação de ansiedade, de saciedade por mais tempo. Então é o exemplo que eu gosto de dar. Se você vai num rodízio de pizza, por exemplo, à noite, no outro dia de manhã você já está com fome. Se você vai num rodízio de carnes, você come menos e no outro dia de manhã você não consegue comer. Por quê? Porque a carne é um alimento muito mais denso, muito mais difícil de ser digerido, tem gorduras, tem proteínas. Então, os alimentos densos, como eles têm uma dificuldade de ser digeridos e são mais ricos em nutrientes, você consegue ficar um tempo bem maior sem se alimentar. Então, quando você for se alimentar, prefira alimentos densos. Alimentos que não são densos e que não vão ajudar você. Doces, pães, alimentos à base de grãos. Esses alimentos não têm nutrientes, muito pouco nutrientes. Você pega um bolo, pega um pão, pega um doce, o que ele tem? Carboidrato, e carboidrato de alto índice glicêmico, processado, refinado, poucas proteínas, pouquíssimas gorduras boas, pouquíssimas fibras, não tem nutrientes. Se você come ovos, se você come carnes, se você come vegetais folhosos, vegetais que têm muita água, muitas fibras e muitos nutrientes, o seu corpo fica alimentado, fica nutrido, dá uma saciedade, porque são alimentos mais difíceis de ser digeridos, e você vai conseguir passar muito mais tempo sem se alimentar com essa sensação de saciedade. Então, quando for se alimentar, prefira alimentos densos. E, finalmente, uma estratégia que eu gosto muito é utilizar gorduras boas. E aí, principalmente os triglicéridos de cadeia média. Por quê? E aí eu gosto de usar no café, no meu famoso Bulletproof Coffee, que eu gosto de fazer, eu já fiz um vídeo sobre isso. O Bulletproof Coffee é o café que já tem as propriedades interessantes do café que eu falei para vocês. Você coloca ali manteiga, preferencialmente a manteiga ghee, e aí você pode optar em colocar óleo de coco, que é mais barato, mas tem poucos triglicéridos de cadeia média. Ele tem até muito o ácido láurico, mas ele não tem o efeito termogênico que nós estamos buscando, que esse efeito termogênico vem do ácido cáprico e do ácido caprílico, mas ele tem um efeito termogênico interessante, ele tem apenas 12% de ácido cáprico. Então você mistura o óleo de coco, a manteiga no café,
chamado café turbo. E aí, principalmente de manhã, as pessoas que não conseguem ficar sem café da manhã, estão buscando o emagrecimento. Toma esse café, te dá uma saciedade, você fica até o almoço tranquilamente, sem uma sensação de fome. E se você quer dar um turbo a mais nesse café, você pode utilizar ou os triglicéridos de cadeia média, que já vêm purificados, que é o ácido capro e o ácido caprílico, ou o óleo 100% ácido caprílico, que aí você vai ter um efeito termogênico muito mais interessante. E esses dois ácidos têm uma propriedade interessante. Eles são termogênicos, eles te dão uma energia imediata e eles não conseguem ser armazenados na forma de gordura. Então você está ingerindo uma gordura que ela não consegue ser armazenada. Ela precisa ser transformada em energia ali pelo fígado de forma imediata. Então é uma estratégia muito interessante que você ingere uma bebida que não é tão calórica no sentido de acúmulo de gordura, vai lhe dar uma energia e você tomando essa bebida evita de comer pão, evita de comer doce, evita de comer alimentos que não são tão densos assim e que não vão ajudar na sua estratégia de emagrecimento. Ok, pessoal? Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Não deixe de conferir o meu vídeo sobre óleo de coco ou TCM, qual o melhor, vai aparecer em cima aí. E eu espero vocês... não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de dar um like, já estava esquecendo. Ok, pessoal? Espero vocês na nossa próxima conversa. Até lá!